nós estamos num culto certeiro. Deixa eu desligar essa porra desse celular, você entendeu? Senão a gente não conversa, não fala nada, não raciocina, porque essa bosta toda hora toca por um motivo errado. Posso ir? Tá bom. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Meu café tá esfriando. Bom, é o seguinte, hoje eu vou ter uma conversa aqui, assim, super, ultra especial. Por quê? Porque a cabeça que tá ali do outro lado é uma cabeça 100% artística, né? 100% arte. E por que eu estou dizendo isso? Porque o cara, ele é escritor, ele é criador, ele criou um personagem, esse personagem, ele levou ele para a mídia impressa através de uma tirinha, né? Ele produz livros, ele entrou no universo infantil, que é um negócio extremamente complicado. As pessoas, fazer coisa para criança. Cara, fazer coisa para criança é triplamente mais difícil do que fazer para adulto. Muito mais. Então, esse sujeito que está aqui no Jurubebas hoje, para a gente ter essa conversa, tem essa cabeça. E aí, isso me atrai 100%. Né? Se tem uma coisa que eu sei valorizar, que eu sei o que significa, né, é a inteligência. Quando o sujeito tem 2 neurônios e um fala com o outro, o mundo vira outro. Então, vamos lá. O cara é o Cristi... é o Cristi Queiroz. Cristi, deixa eu te falar. Você tá no lugar certo, viu, cara? Porque aqui é o Jurubebas. Então, aqui é o seguinte, aqui você pode exercitar a sua criatividade, aqui você pode falar o que vier na sua cabeça, aqui não tem nenhum tipo de censura, nem de trava, nem de nada. Então, você tá no lugar certo. Seja bem-vindo ao Jurubebas, prazer conhecê-lo pessoalmente, né? E eu já quero te parabenizar, assim, pelo seu trabalho, pelo seu histórico, por tudo que você já fez, né? Por tudo que você já construiu. E tomara que que hoje, exatamente hoje, esteja começando, então, os seus melhores dias. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Eu quero começar dizendo que minha madrinha sabe das coisas. E das coisas que ela mais gosta é de Jurubeba. Então... Eu amo Jurubeba, cara. Então eu acho que eu tô num bom lugar. Eu amo Jurubeba. Cara, aquele negócio, eu chamo de pílulas de fel, entendeu? Vou fazer uma pequena intromissão, porque aqui tinha um pote de Jurubebas, esse ser humano não... a gente... Acabou com ele? Não acabei, não. É porque a gente esquece e tal, mas eu botava o pote de Jurubeba aqui e eu comia tudo, entendeu? Me inclua fora dessa. Não, eu comia a Jurubeba toda, cara, entendeu? Então a pessoa que vinha aqui ficava naquela, tem uma Jurubeba aí? Tem, mas por enquanto... faz dia que não tem, viu? Tem não tem, é minha. Eu botava a Jurubeba aí e eu acabava comendo todas, cara. Mas a sua madrinha ama a Jurubeba. Ama a Jurubeba. E por onde eu vou, onde eu encontro a Jurubeba, eu tiro uma foto e mando pra ela. É uma conexão aí que a gente tem. Maurício. Maurício. É porque... Tem o Maurício de Souza, né? Que é outro gênio nesse negócio. Tem o Ziraldo, entendeu? Tem o Jorge Braga, todo mundo na minha cabeça aqui. Mas, Cristi, é o seguinte, a Carla me mandou aqui um histórico seu e tal, falando o que é o quê. Blá, blá. Aí eu leio aquilo e falo assim, então, sabe quando que eu vou contar essa história? Que eu falar isso? Nunca. O cara vai estar lá, ué. Então ele mesmo que conte, né? Como é que isso começou? Como é que essa coisa de você ter essa necessidade de se expressar por aí, por esse canal, como é que isso veio para você? Eu era muito pequeno, bem pequeno.
Eu acho que o primeiro eu desenhei para depois contar. Eu rabiscava as paredes lá de casa, eu imagino que eu rabiscava já contando alguma coisa, mas eu com o passar do tempo que eu fui aprendendo a falar, eu queria contar histórias também. Então eu sempre ouvia minha mãe contando histórias, minha madrinha contando histórias. Minha mãe contava histórias para eu dormir. Meu avô, ele colocava uma cadeira no quintal, ele sentava, me colocava no colo e ia contar histórias. Ele contava e eu ouvia, eu olhava para as estrelas. Ali era muita estrela naquele tempo. Né? Ah, cara, nossa, faz muito tempo que eu não vejo o céu que eu via quando era criança. Pois é, o céu que eu vi quando era criança era muito estrelado. Então, aquilo ali mexia muito com a minha mente, a minha cabeça borbulhava. Então, o que eu fazia? Eu pegava livros, revistas, eu recortava as figuras, eu colava em folha A4 e quando todo mundo se reunia à noite, chegava em casa, eu contava uma história. Eu disse, olha, eu vou contar uma história para vocês. Aí eu contava aquela sequência de imagens. Aqui aconteceu isso e isso, aqui aconteceu isso e isso, aqui aconteceu isso e isso. Então, eu fui me acostumando a fazer isso. E como eu recortava os livros, os gibis que eu ganhava, a primeira vez que eu ganhei um gibi, eu falei, nossa, eu quero fazer um negócio desse. Que é outra coisa que eu sinto muita falta também. Quando eu crescer, eu quero fazer um gibi. E aí eu recortava aquilo ali, mas aí ao mesmo tempo também eu comecei a sentir falta de ter os livros e os gibis inteiros, porque eu recortava e ficava um buraco. E aí me deu também um outro clique que foi assim, eu fico contando história desses personagens, eu podia inventar um meu, né? Porque faltava ali às vezes uma figura para completar a história, eu desenhava. Foi assim, eu desenhava bem. E minha mãe, ela fazia belas artes, então a minha casa era cheia de quadros, ela pintando. E a gente muito pobre, ela pintava, ela não comprava as camisetas para mim. Ou seja, você tinha uma fonte lá enorme para beber dela o tempo todo. Eu andava com as camisetas pintadas pela minha mãe. Alguma coisa tinha que ter, viu? Não é? Então, alguma coisa tinha que ter. Aí chegou um momento que eu falei, eu vou criar um personagem meu para contar histórias. Eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. Eu peguei uma folha, aí tinha um espelho oval grande, tamanho dessa televisão aqui. Quer dizer, na minha cabeça é desse tamanho, às vezes era muito menor, né? Eu era pequeno. Então, eu preguei uma folha A4 naquele espelho, comecei ali a me olhar e falei, eu vou me desenhar, vou criar um personagem inspirado em mim. E fiquei me olhando, aí eu fiz uma cabeça redonda, eu fiz um nariz grande, o cabelo partido de lado, cobrindo a orelha, e olhos grandes, uma bocona, era assim que eu me via, né? E quando eu estava ali me desenhando, a minha mãe, ela ia passando no corredor e ela viu a cena, ela parou, ela falou, mas você é um cabeça oca mesmo, né? Fica aí se desenhando em frente ao espelho. E eu achei muito engraçado porque eu nunca tinha ouvido aquele nome, né? E cabeça oca... A expressão veio dela. Veio dela. Para mim foi novidade. E eu virei para ela e falei, mãe, esse aqui é o meu personagem e eu vou batizar ele de Cabeça Oca. E quando eu crescer, eu vou ser muito famoso com esse personagem, eu vou escrever histórias com ele, eu vou publicar em jornais, eu vou publicar livros e eu vou ser bastante conhecido com Cabeça Oca. Você tinha 5 anos? Eu tinha 5 anos. Ali eu já comecei a pensar nas histórias que eu ia escrever para fazer uma revista do Cabeça Oca. Com 6 anos eu fiz o primeiro gibi do Cabeça Oca. Eu peguei folhas, A4, dobrei e desenhei a primeira história, baseada em algo que me aconteceu.
A minha mãe me mandou para comprar um remédio para ela na farmácia. Naquela época a gente ia, né, na farmácia. Você ia na farmácia... Tinha a continha na venda. Não, você ia na farmácia, todo mundo com quem você cruzasse na rua sabia quem você era, Todo onde mundo sabia. você morava, Isso. sabia seu nome, nome de sua mãe, nome do seu Sabia, pai. sabia. E se você fizesse alguma merda no caminho, ao que você chegasse em casa, sua mãe já saberia. Já sabia. Porque alguém já tinha ido lá, ó, seu menino tá não sei o quê, não tá não sei aonde. E não tinha celular naquela época, né? Que celular o quê? Não tinha. Como chegava? Celular. Quem é que sabe como é que chegava, né? E aí eu fui na farmácia para ela, comprei o remédio, uma abelha me picou. E eu voltei correndo desesperado para casa para ela cuidar de mim, né? Quando eu cheguei em casa, e aí naquele momento me deu um clique. Eu falei, eu vou fazer uma história com isso. Foi a primeira história que eu escrevi do Cabeça Oca. O Cabeça Oca, ele foi na farmácia, comprou um remédio para a mãe dele. No meio do caminho, uma abelha picou ele. E aí ele saiu correndo, gritando, desesperado. E ele entrou no meio de uma maratona. Era uma corrida que estava acontecendo na cidade. Aí ele passou um corredor, passou outro, foi passando todo mundo. E ganhou a corrida. E ganhou a corrida. Uma abelha... Não era uma abelha venenosa, era uma abelha foguete. E aí ele tinha eu construí um palco onde o prefeito da cidade ia entregar uma medalha para ele, e aí o Cabeça Oca foi colocado dentro de um troféu enorme, e atrás dele ventiladores antigos, barulhentos, né? E ele ouvindo aquele barulho do ventilador, ele pensou que era uma outra abelha. Aí ele pulou do troféu, saiu correndo, gritando, desesperado, e o prefeito no palco com a medalha de ouro para entregar para ele, olhando para as câmeras, sem entender. Cadê o Cabeça Oca? O que aconteceu. E o Cabeça Oca correndo e gritando. Fim. Essa foi a primeira história que eu escrevi. Eu estudava ali no Dom Abel, no setor universitário. Eu lembro do Dom Abel. Lembra do Dom Abel? Lembro, claro. Ali perto do campo do Vila, né? Uhum. E aí era bem em frente à nossa casa. Eu peguei o gibizinho, pintei a capa e fui para a porta da escola. Na hora que acabou a aula, bateu o sinal. 6, 7 anos. 6 anos eu tinha. Fui para a porta da escola. Na hora que os meninos foram saindo, eu comecei a gritar: olha o gibi do Cabeça Oca, quem quer comprar? Olha o gibi do Cabeça Oca. A meninada ia saindo, alguém parou e falou: quanto que é? Eu falei quanto que era. Ele tirou as moedinhas e me deu. Ali, cara, eu falei: cara, vendi o meu gibi. Vendi meu gibi. Eu voltei para casa felicíssimo. Aí a minha mãe falou assim: e agora, meu filho, o que você vai fazer? Eu falei: eu vou fazer mais outro gibi. Aí eu fiz outro gibi, mesma coisa, abelha, picada, corrida, medalha, prefeito e tal, igualzinho. Colori a capa, fui para a porta da escola no outro dia. Vendeu de novo. Vendi de novo. E aí eu voltei para casa, e aí me deu uma coisa assim, meio empresário, né? Falei: eu vou fazer uma pesquisa de campo. Passei numas bancas para ver o que a concorrência estava fazendo. Ai, e aí Jesus parei na banca. Lá na banca já tinha o Mickey, o Tinha Donald, Mickey, o Mônica, Pateta, Cebolinha, Mônica, todo mundo lá. Todo mundo lá. E aí eu vi que O tinha... que a concorrência estava fazendo é ótimo. Eu vi que tinha uns 20 gibi da Mônica, igualzinho, uns 20 do Cebolinha, do Pateta, do Mickey. Tudo assim, tem 20 do mesmo. Do mesmo. Entendi. Cara, eu fiquei desesperado. Como é que eu vou fazer 20 do mesmo? Como? Eu fiquei ontem Se eu tô fazendo desenhando tudo. Eu faço um por dia. Ontem eu fiz outro. Aham. Falei: cara, para fazer 20. É 20 dias. É 20 dias. Aí eu olhei assim, tinha uma banca, tinha muita banca naquela época, né? Tinha. Tinha uma banca na rua, na quadra de baixo tinha outra banca, umas 2 ruas para baixo tinha outra. Eu falei: caramba. E aí eu fui na outra banca, tinha o mesmo tanto de gibi. Eu fui na outra, tinha o mesmo tanto de gibi. Eu voltei para casa desesperado. Aí minha mãe: olha, meu filho, o que foi? Eu falei: mãe, eu vendi
outro gibi. Ué, mas você tinha que estar alegre, você tá com a cara apavorada. Eu falei, mãe, eu fui numa banca, tinha um tantão de gibi da Mônica. Eu fui na outra banca, tinha um tantão. Outra banca também, outro tantão. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Como que esse Maurício de Souza faz? Porque se ele manda pro Brasil inteiro, deve ter banca demais. Como que ele faz para mandar esse tanto de gibi? Eu apavorada, falando, não é ele que faz, não, aí, meu filho. Aí eu fui entender o que era um original. Entendi. Você tem que fazer um. Só um. Você faz um. Os e outros aí, 300 mil é outra pessoa, outra estrutura. Tudo... faz cópia. Eu vou te ajudar. Aí ela falou, não, eu vou te ajudar. Eu vou fazer cópia para você dos gibis e aí você vende, tá bom? Aí eu dei aquela acalmada, né? Já e consigo enfrentar a concorrência. Já dá para começar a peitar de frente. Né? Então eu fazia 10, 20 cópias todo mês, pintava a capa e vendia todo mês. Não sobrava, nunca sobrou gibi. E aí eu cresci fazendo isso. E aí eu estudava. Mas como é que se fazia com a escola? Eu prestava muita atenção na aula, anotava tudo que a professora falava. E eu nunca saí de sala de aula com dúvida. Nunca. Era um negócio que eu tinha comigo. Porque se eu saísse com dúvida... Você tinha que estudar. Eu ia ter que estudar mais tempo. E aí não sobrava tempo pro gibi. Não sobrava tempo pro gibi. E nem para brincar. Uhum. E eu gostava muito de brincar. E eu fazia o que eu fazia? Eu brincava para escrever. Uhum. Então, eu escrevia o que me acontecia. Eu não escrevia, eu inventava e ficava viajando ali no mundo e não vivia. Brincava para criar. Eu faço isso até hoje. É mais ou menos isso que eu faço até hoje também. Eu faço isso até hoje. É incrível isso, né? Eu fiz isso a minha vida inteira, cara. E eu acho que aí tem muito da essência do Cabeça Oca. Eu comecei a publicar em 89, tem 36 anos. Tem 36 anos que eu construo públicos. Porque a criança, diferente do adulto, a criança cresce e vai para outro mundo. Claro, aí. Né? Então, assim, é um público que está sempre mudando. Essa é a primeira das muitas dificuldades a mais que você tem quando você produz para criança. Porque o tempo dela muda demais. E outra coisa, ainda mais hoje. Hoje você tem aí crianças consumindo certos conteúdos por conta de internet e tal, não sei o quê, que não são adequados para elas. Exatamente. Entendeu? A criança está sofrendo e a sociedade tinha que perceber isso. Porque, olha, eu tenho certeza disso há décadas. A criança é feliz até os 7 anos integralmente. Porque nada consegue, a não ser quando ela vive num ambiente muito, muito ruim, quando ela é aviltada, quando ela é machucada e tal. Mas, normalmente, quando deixam ela brincar e fazer e acontecer, até os 7 anos, ela experimenta a tal felicidade que depois as pessoas gastam milhões para não conseguir. Exatamente porque ela tá exposta a tudo sem nenhuma barreira. Uhum. Agora, o que a internet e esses conteúdos que não são próprios para criança fazem? Eles fecham, eles criam barreiras. Ela deixa de ser criança. E, portanto, ela vai ser feliz integralmente por muito menos tempo. Eu acho, sinceramente, se você não concorda comigo, tá tudo certo, você pode escrever aí, xingar, fazer o que você quiser. Mas eu acho um absurdo, cara, você botar uma criança numa escola com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, sei lá o quê, para ela aprender a falar, para não sei o quê, matéria tal, encher a criança de isso, daquilo. Tirar dela aquele período que deveria ser integralmente dela. Eu fui para a escola, Cristi, com 7 anos. Até então a minha escola era a finca, a bolinha de gude, os carrinhos que eu fazia, as fazendinhas que eu inventava, as pescarias que eu ia com meu pai. Meu mundo era mágico, cara. Tinha nada lá. Quando eu fui para a escola, aí começou a mudar.
Porque aí eu comecei a ver a maldade, ver as diferenças, os problemas. Ou seja, aí a sua mente começa a erguer barreiras. E a felicidade vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Eu costumo fazer uma referência sobre isso, que é o seguinte: pega um litro, 2 litros, assim, um vasilhame de 2 litros, né, e tal, coloca um copo de açúcar lá dentro. Um copo. Aquele copo de açúcar representa a felicidade. Beleza. Está lá dentro do vaso, lá onde você colocou um copo de açúcar. Se você molhar o dedo na língua e enfiar lá e provar, está absolutamente doce. Ok? Aí você vai lá e coloca um copo de água naquela açúcar, representando isso que eu acabei de falar. Os problemas, o não sei o quê, pererê, os medos, tudo que você aprende quando você sai do mundo da criança. Aí você enfia o dedo lá, já não é tão doce mais. E vai enchendo, enchendo, enchendo. Quando você chega na vida adulta, aquele negócio está cheio. E aí você enfia o dedo lá e não percebe doce nenhum. Aí eu te pergunto, a dose de felicidade que tinha lá, não está lá? Tá lá. Continua lá, não continua? Continua. Do mesmo jeito, mas você não percebe mais. Por quê? Porque você colocou lá dentro daquele vaso 2 litros de ressentimento, raiva, ódio, medo, preocupação, estresse e tudo de ruim que começa a habitar a sua vida depois que você deixa aquele mundo infantil. Então, quando você faz parte desse mundo infantil e colabora com isso, assim, você tinha que ganhar o Oscar, entendeu? Porque, e outra coisa, olha a dificuldade, a sua turma muda toda hora. Toda hora. Porque ela vai saindo, né? Construir público não é um negócio fácil, né? Para ninguém. Mas você está fazendo isso todo dia, constantemente, durante décadas, é um desafio muito grande. Uma coisa que me incomoda muito hoje no universo infantil é essa deliberação de coisas. Não existe eu acho que deveria existir uma regulação mais forte sobre o que a criança vê, ouve, o que chega até uma criança. Hoje a gente vê as crianças não tendo mais direito de viver a infância, e um dos lemas da nossa turma é ajudar a criança a viver a infância. Que é fundamental, né, cara? Exatamente. É fundamental. A gente vê hoje menino de 11 anos, 12 anos, não quer mais ser criança. Né? Já abandonou a infância, é menina do mesmo jeito. Então, assim, e é algo que eu trabalho muito com os meus filhos. O meu menino, por exemplo, eu tenho 3, a Mariana, o Gabriel e a Manuela. O Gabriel do meio, ele tem 15. O Gabriel, assim, é um meninão. Ele tá naquela fase... Graças a Deus. Ele tá naquela fase, assim, adolescente e tudo mais. Mas, assim, ele o tempo todo ele tá pronto para brincar. O tempo todo ele fala, papai, quanto eu puder viver ainda essa fase da infância, eu quero viver. Ele ainda sente a felicidade ali presente na vida dele. Domingo mesmo foi 2 menininhos na porta lá de casa, chamando ele para brincar de Beyblade. Aí eu fui procurar as cartinhas Pokémon dele, numa alegria, numa felicidade. E saiu assim, super contente para ir lá, né? Então, a gente precisa manter essa chama acesa na criança, da infância. Ela precisa vivenciar isso de uma forma completa. Isso não pode ser tirado da vida dela, porque é a fase mais importante da vida. Engraçado, e mais curta. Não, e assim, a gente não... a sociedade não consegue compreender uma coisa básica, cara. Se a gente investisse 100% nas crianças, você, melhor do que ninguém, sabe que o resultado seria uma sociedade 30 mil vezes melhor. Sim, não adianta ser educação de trânsito. Não adianta você querer ensinar para uma pessoa como você, como eu, fala assim, não faça isso dirigindo, não faça aquilo. Cara, esquece. Me esquece você. Vai no nosso filho.
Uhum. Vai no nosso menino. Vai na criança. Vai na criança. É lá que tá a Vamos mudança. investir para daqui a 10 anos a gente ter um trânsito E melhor. é um tempo muito curto, né, cara? É muito Rapaz, curto. imagina que você poderia mudar uma sociedade. Vou aumentar, vou botar 20 anos. O que são 20 anos? Nada. Você poderia melhorar 1000% uma sociedade se você entendesse claramente que a solução está na primeira infância, cara. Como que as pessoas não percebem isso? A ciência já sabe disso há séculos, cara. Mas não. Entendeu? Aí a educação não é a adequada. Chega a ser ridículo o grau de exposição hoje das crianças a conteúdos inadequados a elas, cara. É ridículo. Como que a gente perde tanto tempo com esses absurdos? Mas eu me lembro de um debate há anos atrás, mas foi quando o Brizola foi candidato contra o Fernando Henrique Cardoso e tal. Tem um vídeo aí no YouTube que as pessoas podem até achar. O Brizola fala, eu lá no CIEPS e tal, é que a criança entra de manhã, banho tomado, depois tem assistência médica, assistência odontológica, fica o dia inteiro na escola, é um dinheiro que tal, e aí o povo reclama que é caro, que não sei o quê, pererê, parará, mas tem que ser assim, porque o futuro é esse. Uma visão absolutamente correta há 40 anos atrás. Aí foi a vez do Fernando Henrique falar. Olha o que ele disse. Não, tudo bem e tal, mas é muito caro, caro. E ele foi para esse lado, dizer que a ideia era quase boa, né? A ideia de uma escola de tempo integral e tal, não sei o quê, oferecendo tudo isso para a criança, né? Principalmente a criança favelada, entendeu? O pobre mesmo, né? E tal. Então, mas é muito caro. Aí volta pro Brizola. Só para concluir, assim, ele manda uma frase que aquele trem ficou na minha cabeça por décadas e até hoje está lá. Ele falou assim, caro mesmo, aquele jeito dele, né? Caro mesmo é a ignorância. A ignorância custa muito mais caro do que o investimento que a gente pudesse fazer nas nossas crianças e tal, e rumo o cacete, ou seja, 40 anos atrás. E aí... Presta bem atenção o que um monte de merda fez lá com o CIEPS no Rio de Janeiro. O senhor Moreira Franco entrou lá e acabou com tudo. Acabou com tudo, cara. Destruiu o CIEPS, entendeu? Aí, aquela criança que descia da favela lá, porque ele fez... milimetricamente, ele localizou os CIEPs muito próximos das comunidades, que hoje, na época chamava favela, mas hoje comunidades, né? Ele botou os CIEPs muito próximos, né, das favelas. Então, o menino da favela ia entrava no CIEPs de manhãzinha e saía só de tarde, só no finalzinho da tarde. Ele saía de banho tomado, irmão, alimentado. Lá ele tinha assistência médica, odontológica, tudo. O dia inteirinho na escola. Aí eu te pergunto, por acaso você consegue ver isso com custo impraticável? Bom mesmo é essa criança numa escolinha de religião lá, ensinando, aprendendo a ser imbecil, dizimista? Ou seja, eu não consigo entender, sinceramente eu não consigo entender, né? Eu vejo assim, isso é de propósito, né? Uma parcela da sociedade não quer que o filho do pedreiro estude e se transforme em engenheiro. Uma parcela da sociedade quer que o filho do pedreiro seja pedreiro. E o neto do pedreiro seja pedreiro. E o bisneto também. Ou seja, agora, só que a maioria da sociedade é pobre. A maioria precisa do ensino público. E um ensino que dê condições a essas pessoas de serem melhores. Né? Não, é o contrário. Então, uma pessoa como você, que lida lá no universo infantil, né, da criança mesmo, que entra na cabeça da criança, o seu trabalho vai muitas vezes além da questão do humor, da questão da... Não. Você promove
Você cria condições para que a mente dessa criança seja mais criativa. Ela passa a ter uma chance a mais. Repara, se você consegue transformar uma criança num ente mais criativo, ainda na infância, ele vai ter mais chance. Veja bem, sem ter aprendido nada, só de ter ficado mais criativo. A gente trabalha muito nisso. Eu tive muita sorte. Apesar de ter vivido uma infância muito pobre, mas eu nasci em Goiânia e as coisas aqui sempre foram mais tranquilas, né? Então, a vida toda eu estudei escola pública. Lá em casa faltava tudo. Faltava tudo. Seja bem-vindo ao time. Mas assim, a minha mãe, ela teve uma coisa que ela nunca deixou faltar para mim: papel, lápis, borracha, canetinha. Minha mãe era professora, nunca então faltou. Eu tive essa sorte, né? Minha mãe também foi professora. Né? Eu tive essa sorte. Minha mãe também foi professora. E minha mãe, ela construiu uma casa pra gente ao lado da casa da minha avó. A nossa casa, ela não tinha... O chão era terra batido, a parede era tijolo chapiscado, a janela não tinha vidro, era saquinho plástico. A gente não tinha banheiro, era um cômodo, e o banheiro a gente usava da casa da minha avó. Tinha um pinico no banheiro, mas o banheiro mesmo a gente usava da casa da minha avó, no lado da casa da gente. Não tinha energia elétrica, porque não tinha um padrão para puxar energia. Então, assim, lá em casa faltava tudo, mas a minha mãe nunca deixou faltar o meu material de desenho. E ela sempre dava um jeito de trazer um livro para mim, um gibi, alguma coisa. Sempre ela dava um jeitinho. Mãe, né? Mãe. Então, assim, eu tinha muitas necessidades, mas a minha maior necessidade era material para desenho. Atendida. E leitura. Isso ela me atendia, né? Então, nesse ponto eu fui muito bem servido. E cresci frequentando escolas públicas e me formei numa universidade federal. Então, a vida toda eu tive acesso à escola pública, a vida toda. A primeira vez que eu conheci uma escola particular, eu já publicava em jornais. Eu visitei uma escola particular como autor. Então, assim, eu não sabia como era uma escola particular. E a primeira visita que eu fiz como autor foi numa escola pública. E foi numa escola pública que eu descobri que eu era conhecido, que as crianças gostavam do que eu fazia. Porque eu comecei a publicar com 16 anos, e assim, eu recebia muita carta, né, no jornal. Eu era campeão de cartas lá. Chegava sacolas de carta para mim. E as cartas, criança resume muito, assim. Uhum. Eu amo Cabeça Oca. Eu gosto demais das suas histórias e tal. Então, assim, ficava aquela coisa... Eu não via a pessoa, eu lia aquilo ali e nossa, eu ficava feliz, mas ao mesmo tempo eu não tinha contato com ninguém, né? Até que um dia uma escola me chamou porque queria que eu falasse sobre o Cabeça Oca para os alunos. E aí eu fiquei assim meio tímido, né? Eu falei, eu vou, né? Fui. Eu não lembro exatamente que escola que era, mas eu lembro que era uma escola que tinha 2 andares. E numa sala maior, no 2º andar, eu entrei, fiquei ali sentado e... Isso você já era maior? Já publicava em jornais. Tá, mas você começou aos 16 anos. Mas você já tinha mais de 18 anos nessa época aí? Olha, eu não sei te dizer a idade que Mas eu você ainda tinha. era muito jovem. Eu era muito jovem. E eu comecei a falar para as crianças ali e tal, contar como é que era que eu trabalhava, como é que era que eu escrevia as minhas histórias. E aí
a professora falou assim, olha, agora nós queremos autógrafos. Eu virei para ela... Autógrafo? Autógrafo? Como assim? Aí apareceu um monte de publicação. Não, aí as crianças queriam que eu autografasse. Eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que é isso? Aí a professora, olha, elas querem a sua assinatura. Eu falei, mas pra quê? Eu falei, não, elas querem guardar a sua assinatura. Para dizer, não, eu estive com ele. Ele assinou aqui para mim. É o registro dela com você, que é autor. E ela, assim, ela me deu uma aula, foi muito bacana no dia. Eu fiquei assim, mas eu achei meio estranho, né? Falei, tá bom, mas que eu... É só assinar meu nome? É, mas só meu nome? Não, você pode colocar também um abraço do Cristi, beijos do Cristi, alguma frase na hora que vier na sua cabeça. Tá bom. Aí elas fizeram uma filinha, né? Jesus E aí eu Cristo. comecei a assinar ali, desconfiado. Aí uma criança falou assim, desenha pra mim. Aí a outra, eu também quero. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a desenhar a cabeça oca e assinar meu nome. Aí eu olhei pela janela, pro lado de fora, eu vi assim uma fila descendo a rua. Jesus. E virando a esquina. E uma multidão na porta da escola. Eu falei, o que está acontecendo ali fora? Que confusão que é aquela, né? Enquanto eu desenhava, que a professora do meu lado. Não, é você. Eu sempre fui curioso. Eu falei, não, todo mundo ficou sabendo que você ia vir para cá e juntou a multidão aí querendo seu autógrafo. Aí eu, o quê? Eu falei, caramba, ali naquele momento, eu comecei a entender que o que eu fazia realmente sucesso. Apesar de toda semana eu levar uma sacola de carta para casa. Foi só quando eu tive esse contato com o público é que eu vi isso. E eu fiquei, assim, impressionado. Aquele dia era de manhã e eu autografei até as 4 da tarde. Direto, sem parar, sem almoçar, desenhando ali, autografando. E eu fui embora, assim, pensativo e falei, cara, as pessoas gostam do que eu faço. Eu preciso pensar nisso mais a sério. Ou seja, ali você enxergou a importância do seu trabalho, né? O que é fundamental, né? Você ter essa noção real mesmo. Real. Foi a primeira vez, apesar de já ter mais de ano, não lembro quanto tempo que tinha um bom tempo já que eu estava publicando, mas eu ainda não tinha essa noção, porque eu não tinha tido esse contato com o público. Era só via carta. E esse momento ali, junto com o público, olho no olho, eu senti que eu tinha que levar isso mais a sério mesmo e partir para o próximo plano, porque o primeiro plano de publicar em jornais eu tinha conseguido, né? Porque eu juntei os meus gibis ali que eu fazia e minha mãe me empurrou para o jornal com 16 anos para que eles avaliassem o que eu fazia, para dizer o que fazer, né? Quem procurar, que rumo dar para a minha carreira, se era isso mesmo. E eu fui e eu voltei com emprego. Porque o editor do jornal... Naquela época podia, né? É outra coisa que eu não consigo entender. Se é hoje, você ia ter um monte de dificuldade, viu? Né? Porque 16 anos? Não, 16 anos. É um menino. Menino. Não, é quase a idade do meu hoje. E você era menino mesmo, né? Eu te contei o meu menino com 15 anos, exatamente. Saiu com um vizinho, 2 vizinhos desse tamanho, para brincar de Beyblade. Então, o quê? Ele vai fazer 16 daqui a um ano. As pessoas, eu acho que esse podcast, olha só como é que são as coisas, né? Quando eu vi o texto, né? Então vai ser o Cristi e tal, não sei o quê. Aí escreveu lá um textão lá, fez isso, contando uma história. Aí eu falei, você acha que eu vou ler, eu vou falar? Ele fez. Não. O cara não vai estar lá, então ele é que vai contar. Agora, só o que você já contou aí dá de 1000 a 0 no que está escrito aqui. Porque está
cheio de detalhes, vida, gente, sentimento, tá tudo aí, né? Então, assim, só para fazer um registro aqui. Então, se você dublê de âncora de podcast ou sei lá o quê, entenda isso, né? Ao invés de você ficar, meu convidado fez isso, fez aquilo, aquela coisa chata, deixa o seu convidado falar o que ele já fez, como é que começou, de onde ele vem e tal, não sei o quê, que a história vai ficar 30 mil vezes melhor, né? É muito louco isso, cara. É muito louco. Cara, você, assim, presta bem atenção. Você está dizendo para mim que isso começou mais ou menos aos 5 anos e não acabou mais. Não. Então, assim, você faz o que você deveria fazer mesmo, de verdade. Então, o nível o grau de satisfação que você experimenta, é importante você falar sobre isso para que as pessoas entendam o quanto elas perdem quando elas não investem naquilo que elas realmente gostam de fazer por uma questão principalmente financeira. O sujeito não consegue entender que aquilo que ele gosta de fazer, ele vai fazer 30 mil vezes melhor e vai ser muito mais bem remunerado, mesmo que demore um pouco mais, entendeu? Mas é uma desgraça, o povo não consegue entender isso. Por isso eu acho muito importante você falar desse sentimento, porque é assim, Leal, eu anoiteço e amanheço cabeça oca. O entendeu? tempo todo. Pois é. Eu faço aquilo que eu nasci para fazer. Isso é raro, viu, meu amigo? É muito raro. E é algo... E por escolha das pessoas, ainda tem mais isso. O pior é isso. Pois é, entendeu? as pessoas abdicam dos seus sonhos, da sua vida, pelo sonho dos outros, ou pelo sonho de ninguém, ou simplesmente por dinheiro. Né? E normalmente elas ganham menos. E isso não é tudo, porque o quanto a gente vê gente aí que tem bilhões e tá em depressão. E não tem nada. Porque não tem nada, porque a única coisa que tem é dinheiro. Então, a gente não tá aqui para ganhar dinheiro. A gente está aqui para cumprir a nossa missão de ser humano. É a nossa missão, ser humano. É o único animal que pode ser alguma coisa. Nós, ser humano. Então, quando eu estive no jornal a primeira vez, levando meus gibis, que eu mostrei para o editor, que era o Reinaldo Rocha, ele ficou muito impressionado e ele perguntou várias vezes se era eu que desenhava e escrevia, se eu não copiava, se eu não copiava o desenho, se eu não copiava o texto, se não tinha alguém me ajudando. Eu falei, não, eu que faço, eu que escrevo e eu que desenho. E ele fez uma pergunta para um menino de 16 anos que esse menino sabia responder. Que era assim, qual é o seu grande sonho? Eu sabia responder, mas uma resposta com conteúdo, né? Não era uma resposta, eu quero ser rico, eu cheguei, eu falei para ele, olha, eu quero publicar as minhas tirinhas em jornais, eu quero publicar livros, eu quero fazer desenhos animados, eu quero publicar aquilo que eu crio. É isso que eu quero fazer. Eu tenho uma longa estrada e isso faz parte do meu caminho. Ele falou, isso é um dos seus sonhos, então, publicar em jornais? Aí ele engoliu em seco. Então você vai estrear no Popular, que é o maior jornal do estado de Goiás. Você quer? Eu falei, claro que eu quero. E ele já me contratou. E eu já saí de lá com emprego. Já saí empregado. Um mês depois eu estava publicando. No dia 5 de novembro de 89 saiu a primeira tirinha do Cabeça Oca no jornal. Então, hoje muita gente fica assim, nossa, mas você assim, você planeja fazer filme? Claro.
Você planeja fazer séries de... Claro. Claro. Você planeja ganhar mas um Oscar? Não, aí é resultado do... Eu não vou... Olha, existe um caminho Sim. que, assim, eu tô aqui, mas eu enxergo lá na frente e tem coisa que eu não enxergo. Mas aonde eu consigo enxergar, eu sei que tá no caminho. TV, cinema, tudo isso tá no caminho, faz parte. Uhum. Faz parte. Nada disso me assusta. Porque faz parte do meu caminho. É um caminho que eu tenho que trilhar. Eu tô trilhando e eu tô conquistando as coisas e eu vou chegar lá. É como eu enxergo a vida. E nada disso me assusta, assim, e nem me envaidece. Ah, você já vendeu mais de 1 milhão de exemplares? Tá. Triste seria se você tivesse vendido um exemplar só lá na porta da escola. Isso é uma consequência. É consequência. Se eu faço bem feito assim, e me dedico a isso. É assim, mas você já vendeu 1 milhão? E eu vou dizer uma coisa para você. O mais importante foi o que eu vendi no primeiro dia. É verdade. Entendeu? Porque ali eu enxerguei uma coisa que fez toda a diferença na minha vida. O que eu fazia encontrava resposta nas pessoas. Ou seja, aí você fala assim, olha, você não sonha com um Oscar? Posso até sonhar. Agora, não estou disposto a abrir mão do que eu sou, do que eu faço, do que me deixa feliz por nenhum Oscar. Não. Se o Oscar estiver no caminho do que eu faço, ótimo, maravilhoso, tá tudo certo, é bem-vindo, tá beleza. Mas não esperem de mim uma atitude que não seja aquela que me deixa feliz fazendo o meu trabalho para poder ganhar uma porra de um Oscar. Não esperem isso de mim. Não, Léo, eu já tinha um nível de amizade com o Ziraldo. Depois de ter publicado já alguns livros, já estava acho que no 5º livro quando eu conheci ele, a gente ficou muito amigo porque houve uma conexão de vida. Claro. As nossas histórias muito parecidas, e a gente acabou ficando muito amigo e ele virou meio que meu mentor, né? Tudo que eu queria saber eu perguntava para ele. E aí comecei a ser indicado para os prêmios, né? Ganhei um, outro e tal. E tinha um prêmio que eu tinha sido indicado. E eu falei, não vou nisso não vou e tal, acho que não vou ganhar não. Ziraldo me liga. Ô Cristo, você vai vir pro prêmio? Eu falei, não Ziraldo, eu não vou não e tal. Eu falei, cara, você tem que vir. Eu fiquei sabendo que você tá com chance muito grande de ganhar, bicho. Você tem que vir, cara. Eu falei, não vou não. Eu falei, cara, vem, não sei o quê. Ele insistiu tanto, eu falei, tá, eu vou, mas eu vou porque eu fui porque ele insistiu demais. Falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui. Fui pro prêmio, cheguei lá e tal, aquela expectativa, né? Será mesmo? Não ganhei. Mas tinha uma festa depois, estava junto ali com o Ziraldo, ele estava lá e foi bacana demais. E depois da festa, depois a gente foi pra festa, né? Depois do prêmio. E sentei na mesa, uma mesa grande ali, junto com ele. E junto com organizadores do evento. Um pessoal que organizou o evento, que era amigo do Ziraldo, estava na mesa. De repente, um dos caras virou para mim e falou assim, cara, você quase ganhou. Eu falei, mesmo. Eu falei, por que eu não ganhei? Você quer mesmo que eu te conte por que você não ganhou? Eu falei, quero, me conta. Eu falei, porque você é de Goiás. Se você fosse do eixo Rio-São Paulo, você tinha ganho. Eu não duvido nada disso que você está falando aí, porque é assim mesmo. Eu virei para ele e falei... Você jura? É isso mesmo. Cara, me subiu um sangue. Eu sou muito tranquilo. Muito, muito. Levo desaforo para casa. Quer dizer, então, que vocês analisam isso também lá? Eu sou um cara que eu levo desaforo para casa. Nossa. Eu evito briga. Mas naquela hora me subiu o sangue. Eu levantei, eu falei, olha, eu não preciso do prêmio de vocês. Eu não preciso dele na minha prateleira. Você pode ficar com ele para você. Não me chame mais para esse prêmio, porque
eu não preciso disso. Levantei e fui embora. Pé da vida. O Ziraldo. Ô, bicho, que é isso, bicho? Ai, ai. Fui embora e eu fui muito, muito irritado para casa. Eu fui pro hotel e tal. E eu vim para cá, voltei. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. O sentimento é de indignação, né? Indignação. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiquei tão irritado que eu falei, cara, eu vou escrever livros contando a história de Goiás. Me deu um clique ali, eu falei assim, eu preciso usar o Cabeça Oca para contar a história do nosso estado, para que os outros leiam e entendam a importância que a gente tem. Que assim, a gente tem um tanto de coisa bacana, tanto de coisa legal no nosso estado, tanta coisa bonita, e a gente não tem livros que contem isso para as crianças. Não tem nada. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou tirar um tempo da minha carreira só para escrever livros que contem a história do nosso estado. Pensei, eu vou estrear com Cabeça Oca no Monte Cora Coralina. Eu vou fazer essa história. Vou juntar esses dois personagens, o personagem mais importante da nossa história, que é Cora, com um personagem muito importante no universo infantil goiano, que é o Cabeça Oca. E eu juntei os dois, escrevi a história, foi o meu primeiro literário. No ano seguinte, eu ganhei o prêmio de melhor livro infantil com Cabeça Oca no Monte Cora Coralina. E agora, esse final de semana, a gente recebeu o prêmio HQ Mix, com Cabeça Oca no Monte Cora Coralina, um espetáculo teatral. Nós levamos para os palcos e recebemos esse prêmio nacional. Vamos receber agora em dezembro. A gente foi comunicado que ganhamos o troféu HQ Mix, né? Então, assim, para você ver que a resposta vem. Uhum, sempre vem. A resposta vem. Então, eu fiz essa escolha ali. E aí, depois disso, eu escrevi o Cabeça Oca em Goiânia, Cabeça Oca o Morinho das Cavalhadas, Cabeça Oca em Terra Ronca, Cabeça Oca em Brasília. Agora eu estou escrevendo Cabeça Oca em Serranópolis, que mostra as pinturas rupestres, com 12 mil anos aqui em Goiás. Então, é um trabalho que não existia, não tinha. E eu fico imaginando o seguinte, olha só a importância disso. Você está levando esse conhecimento através do personagem para as crianças, cara. Elas estão tendo a chance de perceber uma coisa que, infelizmente, o mundo em que elas estão vivendo hoje, e os próprios pais delas, não têm a menor condição de fazer. Entendeu? Porque bagunçou tudo. Então, isso aí é de extrema importância, mas assim, não é pouco, não. Eu tô vendo você falar desse negócio de Goiás aí e tal, né? Ó, você não ganhou porque você é de Goiás e tal. Eu me lembro, nunca mais isso saiu da minha cabeça, porque esse tipo de coisa fica lá, né? Você não esquece mais. E é real. Eu fui contratado para ser comunicador da Rádio Globo AM do Rio de Janeiro, nos anos 80, a maior emissora do Atlântico. Rádio Globo era o bicho da goiaba, você não está entendendo, era fim de carreira. Eu cheguei lá praticamente no começo, né? Porque foi com 20 e poucos anos, 22, eu acho, que eu me transformei em comunicador. O cara mais novo tinha 50. Então eu fui jogado num covil dos leões, sabe como é que é? Uhum. Assim, se eles pudessem me trucidar, né? Porque tô eu lá, né, cara? De Goiás, entendeu? Assim, da onde veio? E assim, e já um bando de cariocas ali na minha faixa etária tentando me destruir. Isso beleza, então logo na primeira semana alguém chegou para mim, não vou dizer quem, porque não faz nem sentido mais, né? Nem sei se essa pessoa tá viva, enfim. Aí a pergunta que ele me fez, você é de Goiás, né? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, Goiás é a capital de Mato Grosso, né? Eu falei, não, da sua bunda. Goiás é a capital da sua bunda. Aí, cara,
Você é ignorante, cara. Irmão, eu falei, ignorante é você, cara. Deixa eu te explicar. Goiás é um estado, entendeu? Um estado. A capital chama Goiânia. Vocês vivem aqui num mundinho tão merda, tão pequeno, que nem isso você sabe, cara. Então, deixa eu te falar. E é um conhecimento tão básico, né? Pois é. E aí os caras confundiam. Você vê, eu tava na Rádio Globo, né? O que é um vereador, um deputado estadual? O que é quem? O que é o quê? O que é município? O que é... Sabe aquela confusão? Eu falei, puta merda. Mas aí eu percebi que isso era uma deficiência do caralho. Mas eu fiquei tão puto com aquela pergunta. Tipo, você veio da onde que você veio, cara? Mas foi na lata, mas assim. E eu sempre tive esse defeitinho, sabe assim? Cara, é um negócio eu vi você falar assim, ó, eu levo desaforo para casa, eu sou o contrário. Nesse ponto aí, eu não tô tão evoluído quanto você, entendeu? Eu não costumo levar o desaforo para casa. E acho que ainda não morri como dizia o povo antigo, eu não morri do coração exatamente por causa disso. Mas foi algo tão curioso, entendeu? Porque como eu falei, eu não levo. Eu levo. Eu não entro em briga. Mas me subiu um sangue quente quando mexeram. Eu percebi ali o valor que aquilo tem para mim. Não, e outra coisa, né? Olha só, olha o que a indignação produziu em você. Então, assim, a males que vem para bem, nesse sentido, foi, né? Porque, ó, eu fiz a limonada. Ué. O cara vem com um limão tosco, aí você, tá bom, me dá aqui. E aí você faz uma baita de uma limonada, e essa limonada faz o maior sucesso, entendeu? Dá uma alavancada na sua carreira. Meu primeiro best-seller foi Cabeça Oca no Mundo de Coracolina. Meu primeiro best-seller. Então, assim, agora, eu faço questão de reafirmar, né? O seu trabalho, ele tem uma penetração num universo que é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Porque é assim, ó, Leal, toda criança que lê o meu mais recente trabalho, que está falando lá, vai entrar em contato com os desenhos lá, rupestres e tal, e eles vão começar a entender o que é aquilo, a importância daquilo. Cara, isso é fundamental na construção dessa criança. É o que eu falei para você. Quando você dá a chance, quando você pega uma criança e cria uma situação para ela desenvolver eu não diria nem a criatividade, mas ela entrar naquele mundo particular dela e colocar algo a mais no sonho que você mostrou para ela. Tipo assim, é como se você colocasse uma maçã lá na presença dela e ela olhasse para aquela maçã e começasse a pensar de onde ela veio, na árvore que deu aquela maçã, em quem plantou aquela árvore e tal. Daqui a pouco ela construiu uma história em cima das condições que você deu para ela. Isso é fundamental no seu trabalho. Quando você faz isso, você está dando para essa criança uma condição que é fundamental para o desenvolvimento dela. Cara, você foi criança, você sabe. Sabe aquela coisa de você sentar ali para fazer um brinquedo qualquer? Sim. E aí o mundo pode acabar. Você entrou naquele mundo ali você está exercitando a sua criatividade e aquilo está te construindo como ser humano. Imagina isso num ambiente de total felicidade. O quanto isso é poderoso. Então, assim... eu faço questão de falar isso porque muitos pais não percebem esse momento da criança e acham que é vantagem. Não, meu filho com 2 anos está falando francês, alemão e inglês. É mesmo, cara? Você jura? Você jura que essa criança está perdendo o melhor tempo da vida dela para aprender esses 3 idiomas? Você acha isso vantagem, cara? Qual é o problema de você esperar ela chegar aos 7 anos e fazer isso, cara? Ela tem o direito de experimentar essa felicidade, porque
é a coisa mais valorosa da vida de alguém, você não está entendendo. E essa é a base que vai sustentar esse sujeito o resto da vida dele, da existência dele. E quanto mais a criança vivencia esse período de felicidade integral, melhor ser humano ela será. Muito melhor. Ela vai dar frutos maravilhosos. E aí você interrompe isso, você acaba com isso quando você pega essa criança com 2 anos e coloca ela na escola, cara. Tenha dó, meu irmão. Mas, com certeza, eu sou voto vencido, porque isso acontece toda hora. E os caras ainda enchem o peito e falam, não, meu filho com 4 anos já está falando 5 idiomas. Deus me livre, tenha dó. A vida ela é feita Entendeu? de fases, né? A vida ela é feita de fases. A infância ela precisa ser vivida de uma forma completa. A criança tem esse direito. É direito da criança. Um dos direitos que a criança tem é de viver a infância dela de uma forma intensa e completa. E muitas vezes a infância é arrancada da vida da criança. Claro, aí. Eu vi outro dia o E Michael dizer, Jackson. ó, você arranca, vamos deixar claro aqui, você arranca a infância do seu filho quando você põe ele na escola com 2 anos para aprender um idioma qualquer. Quando você coloca ele lá para se ver livre da responsabilidade de ser o guardião desse momento dele viver de 0 a 7 anos. Uhum. Então você arranca dele a infância dele. Eu vi uma entrevista muito que me deixou muito tocado do Michael Jackson. Ele dizendo assim, vocês falam que eu sou uma pessoa estranha, que eu tenho um comportamento estranho, mas eu não tive uma infância. Eu era pequeno e eu não podia brincar, porque criticaram ele, que acharam ele muito infantilizado, muito ele tava infantil o jeito dele. Ele é adulto, ele conversava e gostava de brincar e ele disse, olha, eu não tive uma infância, eu era criança, pequena, e eu já tive que entrar no mundo profissional, então eu não tinha aniversário, eu não tinha Natal, eu não tinha Réveillon, eu não vivi nada disso. Então é muito fácil e agora você eu estou me julgar com a sua régua. Eu cresci... Agora que eu estou o senhor daquilo que eu quero para mim, eu montei um parquinho dentro da minha casa e acabou. E foda-se o que vocês estão pensando. Eu vou viver isso agora. Exatamente, ué. Entendeu? Eu vou viver isso agora. É isso aí, ou seja, mas isso traz a importância. Mas ele teve essa condição. Mas quantos que não 99% têm condição disso? 99% não e tem que condição. Nunca viveram uma infância. E aí isso você traz um prejuízo. Não, e aí o prejuízo disso no futuro é assim incalculável. Claro, é. Incalculável. Lógico. Porque é justamente o período da infância que faz a gente se tornar um adulto maduro. É o que prepara a gente para ser uma boa pessoa no futuro. Se a gente não vive isso... Fundamental. É como aquela fruta que você compra verde. Que os caras botam lá, ela não sei das quantas, ela fica amarelinha, bonitinha e tal. Você vai comer, não tem sabor, não tem gosto de nada. Gosto de nada, nada. Gosto de nada. Você é bela e tal. E hoje você olha para a sociedade, e aí é o seguinte, outro dia eu estava conversando aqui com um amigo meu, que ele é psicólogo, psicanalista, então um cara com muita experiência clínica, então a gente estava falando sobre bipolaridade, né? E ele falando, ó, a sociedade está doente, tem 30% da população mundial aí com problema mental. Ou seja, cara, 8 bilhões, né? 30%, 2 bilhões e 400 milhões de pessoas com problema mental. Todas elas estão na internet, né? Entendeu? A gente vê, a internet está carregada. Nossa, pessoas assim. Cara, aí é o seguinte, aí você fala, tá vendo aí, cara? Quantos adultos hoje estão aí roubando a infância das crianças porque eles mesmos não tiveram infância. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, os governantes não perceberem que eles estão indo na direção oposta, porque o mundo é a sociedade, ok? Uhum. Então, como você disse, ó, o nosso negócio aqui é ser humano.
Nós somos um animal que temos a capacidade de aprender, né, fora do adestramento, que é outra desgraça que acontece com o ser humano. Ele pode ser adestrado, né? Entendeu? Então é diferente de quando você ensina as coisas e ele aprende. Então ele aprende, o ser humano tem a capacidade de aprender a ser bom, a ser valoroso, a ser piedoso, a ter compaixão, a ser humano, a ser humano, né? Ele pode aprender. E o período fundamental para você plantar essa semente é a infância. Quando você nega a infância à criança, você está tirando dele essa possibilidade, cara. Como que as pessoas não enxergam isso? Outro dia mesmo eu falei, minha mulher falou, nossa, você foi duro demais. Pois é, mas, cara, não se gabe aí do seu filho aos 3 anos, tá falando, escrevendo e não sei das quantas, e já é o ganga-zunga do pedaço. Entendeu? Dá dó da criança, dá dó, entendeu? Bota ele perto de uma criança de verdade, da idade dele, você vai ver a diferença. Quando ele a gente vê... o que tá sabendo tudo, já está ansioso, não consegue mais achar a felicidade, aquele pote de açúcar lá, ele não consegue mais. Enquanto que o outro, que é a criança, nada de braçada nessa felicidade, cara. Pois é, a gente vê essa história que eu trouxe, por exemplo, do Michael Jackson, né? Ele era um mini cantor. O que a gente tem de mini, né? Mini ator, mini cantor. Outro dia, mini pastor. Mini pastor. Ai. Outro dia eu vi um mini político também fazendo um discurso, vestido com terno, gravado e tal. Dá vontade de dar dó, né? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Chama eles lá, deixa eu ter uma conversinha com eles. É de dar dó. Deixa eu traumatizar os dois. É de dar dó. A criança, ela precisa brincar, ela precisa vivenciar isso, porque as brincadeiras, elas têm, todas elas, existe algo por trás das brincadeiras, né? Que torna, que prepara a criança para um futuro, para uma vivência em comunidade, para se tornar um adulto feliz. Então, quando você tira ela desse universo e deixa ela viver algo antecipadamente, você acaba destruindo uma pessoa. Sim, senhor. Você destrói a pessoa. Aquela pessoa ali dificilmente vai ser alguém com um bom futuro, ou alguém que vai se manter, que vai encontrar felicidade e que vai conseguir se encontrar 100% na vida adulta. Ela vai ter problemas. Traduzindo, você vai ter, quando a criança não tem a infância, dificilmente ela será um bom profissional, porque ela não vai fazer o que ela gosta. Ela vai acreditar, por exemplo, se ela é um excelente cozinheiro, ela vai fazer medicina, engenharia, administração e tal, e aquele dom de cozinhar vira talvez, quem sabe, um hobby lá na frente, depois que ele já passou um monte de merda, que é infeliz, que aí aquela infelicidade trouxe um casamento também de merda, e já tem filho envolvido também que viraram merda, porque, porra, o sujeito é infeliz. Então, a consequência de alguém que está fora do eixo, a consequência pode ser terrível. Pode ser um casamento ruim, pode ser filhos que vão sofrer porque estão num ambiente que não está apropriado para eles, para o crescimento deles. Então é o seguinte, agora, se o sujeito teve a infância ali mesmo, se ele viveu até os 7 anos, aquele ápice de felicidade ali, sei lá, aquela tonelada de felicidade que a criança tem oportunidade de vivenciar, aí é o seguinte, se ele gosta de cozinhar, ele vai seguir aquilo e vão tentar convencer ele a ser diplomata, médico, engenheiro. Vai dizer, não, eu quero é cozinhar, cara.
Você não está entendendo. E aí, de repente, o cara vira o maior cozinheiro do momento, não sei das quantas, e vai ganhar muito mais do que médico, muito mais do que engenheiro, muito mais do que diplomata, muito mais do que tudo. E com um pequeno detalhe, assim como aconteceu com você, Cristi, vai ser um sujeito completo, feliz, que vai querer continuar fazendo o que faz até morrer, porque aquilo é um alimento para a alma dele, para quem ele é. E ele precisa devolver para a sociedade aquilo que já nasceu com ele. É engraçado isso, né? É assim, ó, você nasceu com toneladas e toneladas de histórias aí no seu espírito. E aí o seu negócio é ir devolvendo isso do... Ó, começou na tirinha, depois foi pro gibi, depois não sei o que, pro teatro, depois pro seriado, pro filme, e vai, e Leal, e não acaba. Não acaba, porque essa ligação tá lá e de onde ela vem, tem bilhões de histórias a serem contadas. Tem. Agora, aí fala, não, Léo, é o seguinte, lá aos 6 anos eu vendi meu primeiro gibi, mas aí, sabe, aí meu ambiente não era bom, não sei o quê, beleza, barará, e tal. E aí eu acabei virando engenheiro. E hoje? Não, hoje aí também não deu certo, aí eu prestei um concurso ali, aí virei... Pessoa frustrada. Funcionário, aí Eu acho a vida é uma bosta. Quando você faz o que você gosta, você tem um nível de felicidade dentro de você que você não precisa de tanto. Ué. Você não precisa de tanto. E eu costumo dizer aqui, já falei milhares de vezes, eu acho. Leal, você tá muito repetitivo. Não, senhor, não é no iPhone, não. Já tá vendo? Então, ó, eu preciso... Aliás, eu preciso não. Eu estou plenamente satisfeito com o que eu tenho. Ponto. Ah, mas isso não impede que você sonhe. Não, eu posso querer. Você acha que eu... Léo, você quer ganhar na Mega Sena? Por que eu não ia querer? Agora, o que você está disposto a fazer para ganhar na Mega Sena? Nada. Não estou disposto a fazer nada. Se um dia eu jogar a ideia, tá tudo certo. Entendeu? Uhum. Ah, mas você não quer ter uma Ferrari, eu não sei lá o quê? Seria bom. Mas e aí? Topa fazer o que você não gosta para ganhar muita grana e aí você sei o quê, e sofrer pra caramba pra ter a Ferrari? Não topo não. Não topo mesmo. Que a Ferrari que se foda pra lá, entendeu? Eu tô satisfeito com a minha... Antigamente não, até meses atrás era meu diplomata 80, 90, aliás. E tava bom demais, entendeu, cara? Uhum. E aí, isso... ou seja, estou dizendo para você que eu não sou refém. E por quê? Porque eu faço o que eu gosto. Eu só faço o que eu gosto. Entendeu? Uhum. Eu não faço por dinheiro, eu faço o que eu gosto. Aí dá dinheiro, beleza. Não deu também, falei o quê? É o podcast. Vou dar o exemplo aqui do Jurubebas. Outro dia, alguém me perguntou assim... Cara, aquele Jurubeba lá, você tá ganhando uma grana. Eu falei, grana? Deixa eu te contar quanto é que eu tô ganhando no Jurubebas. Deixa eu te falar. Ó, presta atenção no volume do dinheiro. 0. Mentira, tá negativo. Aí, ó, o outro ali, o meu sócio ali dizendo, ó, não, tá negativo, se nós estamos devendo, entendeu? Pra você, mas eu venho pra cá toda semana, faço um programa que é maravilhoso pra mim mesmo, amo o que eu faço aqui, e é uma maneira de eu devolver, porque eu sempre vivi da comunicação, então agora eu tô podendo devolver aquilo que eu recebi ao longo de 40 anos, entendeu? Mano, dinheiro, não, quem sabe talvez daqui a pouco, né? Enfim, se você ajudar aí, der like e compartilhar, quem sabe uma hora a gente ganha alguma coisa, mas já tem 2 anos e 1 mês ou 2, né? E até agora, amigo, 0, nenhum real. Tá bom pra você? Agora, a satisfação aqui, ela de poder falar, né? E abertamente, sem nenhuma trava, sabe? De rumar o pau aqui naquela porcaria daquele congresso, por exemplo, é impagável. Você não está entendendo.
Entendeu? Não tem dinheiro que paga. Você, por exemplo, agora eu estou vendo lá um projeto do governo, tal, das antifacção, né? Para colocar, para dar condições da Polícia Federal a agir realmente onde precisa para acabar com essa porra de crime organizado, que é nas fontes pagantes, financiantes, né? Escuta, o que esse povo faz com o dinheiro? Onde está esse dinheiro? Como é que esse dinheiro rende mais dinheiro? É lá que nós temos que ir sem dar um tiro. E já é para mais de 30 mil pessoas, né? Sim, e já estamos falando aqui para mais de 30 mil, ainda tem mais isso. Aí é o seguinte, presta atenção. Vamos lá, deixa eu fazer aqui deixa eu criar uma imagem aqui para você entender o que é o crime organizado. O próprio nome já diz, crime organizado, beleza? Não dá para ser crime organizado na favela, não dá. Não dá. Na favela, você tem só uma ponta do crime que é organizado. Esse crime, para ser organizado, ele precisa de investir aquilo que ele fatura criminosamente. Beleza? Seja com tráfico de pessoas, tráfico de drogas, seja com prostituição, seja com qualquer coisa, né? Com roubo de energia, roubo de sinal de televisão, sei lá o quê, não importa. Aquilo que o crime organizado, que aquela ponta lá, que é a, sei lá, que é a boca do alicate consegue pegar lá, isso precisa ser investido em algum lugar. Esse dinheiro precisa sair do morro. Para onde ele vai? Para onde ele vai? Que caminhos ele faz? Para onde ele vai? Ele está rendendo, por exemplo, no mercado financeiro, sei lá o quê. Ele está fazendo o quê? Ou seja, se você pegar isso e acabar com isso, você corta o oxigênio que está alimentando aquela ponta lá no morro, lá na favela, lá na comunidade, sei lá o quê. Desse jeito, você é capaz de prejudicar a ação do crime organizado de tal maneira que a gente pode sonhar que ele acabe uma hora. Para fazer isso, precisa de muita inteligência, né? De muito planejamento. Não é no tiro. Porque com a violência, você só consegue pegar lá a pontinha do iceberg. É só isso que você consegue fazer, mais nada. Com brutalidade e burrice. Entendeu? Uhum. É pura burrice. Concordo. E aí é o seguinte, então vamos lá. Então, lá no Congresso, né, o governo mandou lá um negócio que foi preparado pelo Ministério da Justiça e tal, estudado, vários especialistas e tal. Ok, faz um projeto de lei e manda para o Congresso. Aí aquele Hugo Marmota, né, que eu chamo de Hugo Bosta, que virou presidente da Câmara lá, né, ao invés de botar alguém para relatar, alguém honesto do ponto de vista, né, sei lá, pega o Derrite, que é um sujeito lá, que era secretário de segurança, contaminado completamente por ideologia, por extremismo, pega esse cara e dá o projeto do governo, o projeto para ele relatar. Aí o que ele fez agora há pouco? O que ele fez? Foi lá, fez umas mudanças, e o principal da mudança é tirar da Polícia Federal a possibilidade de investigar. Ou seja, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Polícia Federal só poderia investigar com autorização do governador do Rio. Imagina um daqueles governadores que foram presos lá, quase todos foram presos, menos a Benedita, né? E o Brizola, o resto tudo foi preso. Entendeu? Imagina esses caras autorizando a Polícia Federal a investigar no estado deles, se eles estão mais sujos que pau de galinheiro. Nunca. Ou seja, aí esse Derrite, esse deputado federal, que deixou de ser o secretário de Segurança Pública de São Paulo só para fazer isso, vai lá e escreve, não, porque aí só se o governo do estado aceitar e tal, que a polícia... Não, meu amigo, isso primeiro é inconstitucional, entendeu? Segundo, é uma tentativa de beneficiar o crime organizado. Porque, cara, alguém tem dúvida que no comando do crime organizado tem político, empresário, profissionais liberais e não sei mais o que e tal, a nata
tá lá nesse trem? Alguém tem alguma dúvida disso? É a parte organizada. É a parte, exatamente, é a parte É o andar de cima, organizada. né? É a parte que está deslocada do crime, entendeu? É a parte que não vai pra cadeia, é a parte que ninguém investiga porque... Não, o morro é chão de fábrica. Então morro é chão de assim, ó, fábrica. não pode ter lei para investigar nesse tanto aí, não. A lei tem que garantir a polícia mal treinada, mal aparelhada e dar tiro em bandido e tomar tiro lá. Lá no morro, lá não sei aonde e tal. Aí eu te pergunto, quanto vale, responde aí, quanto vale a vida daqueles 4 policiais que morreram naquela invasão lá, naquele negócio lá do Rio de Janeiro? Pergunta para a mãe deles quanto que vale, viu? Pergunta para a mãe dos outros 121 ou 122 que morreram, quanto vale aquilo lá? Solução, e o resultado daquilo... Bom, o resultado deixou... Estou abrindo esse parênteses aqui, nem deveria, mas estou abrindo. Ó, deu tanto resultado no Alemão e no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, deu tanto resultado aquilo lá, que se hoje, que dia é hoje mesmo, Rodrigo? Hoje é dia 11, dia 11 de novembro, beleza? Ó, deu tanto resultado aquela operação que matou 120 pessoas e morreram 4 policiais, aquilo deu tanto resultado que hoje, 11 de novembro, você pode ir para o Morro do Alemão, para o Complexo do Alemão ou da Penha a qualquer hora e sentar num boteco, tomar uma cerveja, conversar com os amigos, então acabou o problema lá. Acabou. Não acabou, não? Não? Como assim não acabou? Uai, então não adiantou nada? Não, Léo, não adiantou não. Aqueles 120, se tinha 100 bandidos, eles já foram substituídos lá. O que não falta é gente querendo ocupar essa vaga. Não adiantou nada, nada. Não resolveu nada. O Complexo do Alemão e o Complexo da Penha continuam tão perigosos quanto antes daquilo? É mesmo, cara? Você jura? E os caras que fizeram, o governador lá, aquele outro que tem uma cara de bêbado do capeta lá, aquele sujeito não sabia disso antes de fazer essa operação, não? Outra coisa interessante, muito interessante, eles tinham uma lista de prisão preventiva, tinha uma lista, não sei quantos nomes, 40 e tantos nomes. Daqueles que morreram, sabe quantos daquela lista estão lá? Nenhum da lista das pessoas que eles diziam que foram lá prender, daqueles que morreram, nenhuma pessoa da lista está lá entre eles. Então, é o seguinte, aquilo é uma lambança. Aliás, o Rio de Janeiro, eu posso falar que eu morei lá. Tenha dó, cara. Como é que um estado pode ser tão badernado politicamente como o Rio de Janeiro? Só elege vagabundo, cara. Rapaz, eu fico doente, sabe por quê? Porque, pensa bem, cara, uma cidade, uma geografia, o mar tá lá, uma bênção, né? Cheio de trabalhador, cheio de gente boa, o carioca tem um espírito maravilhoso, assim, um povo... Mas os políticos do Rio de Janeiro, eu vou dizer para você... com algumas exceções, né, com boas exceções, vamos dizer assim, eu posso dizer para você, a maioria saiu do inferno. Se tem inferno, que eu também não acredito que tenha, não. Mas é tudo demônio, entendeu? Porque não tem cabimento. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro dos anos 80 para cá. Pega o Moreira Franco, depois que o Brizola saiu, pega do Moreira Franco para cá, todos os governos de direita, todos. E todos matando. Nunca resolveu nada, mas só que a matança dá voto. Cara, o Rio de Janeiro não elegeu como prefeito lá um bispo da Igreja Universal, Crivella? Tenha dó, meu irmão. Tenha dó. Essa picaretagem do capeta. Não elegeu isso, cara? Não elegeu um cara chamado Pezão? E aí, meu irmão? Olha que doideira é isso, cara. Então, assim, ó, feito o desabafo, certo? Cara, é difícil demais. Só gente boa, né? Não, assim, então, aí
é impagável a possibilidade, voltando aqui ao que era, né? Ó, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu venho uma vez por semana, né, de bom grado, feliz da vida, porque pelo menos eu posso dar aqui uma opinião que tem um certo equilíbrio, vamos dizer assim, com um certo conhecimento de causa. Porque o Congresso Nacional, aquela latrina, Leal, mas você está pegando pesado demais. Véio. Você está chamando o Congresso Nacional de latrina, eu não vou melhorar, privada, tá bom para você? Aquele esgoto chamado Congresso Nacional, tem gente lá, boa, tem, que vive naquele mau cheiro do capeta, entendeu? Que vive convivendo com a merda lá o tempo todo. Tem gente boa lá, tem sim, mãe. Tem vários parlamentares lá, sejam os deputados federais ou senadores, que são pessoas boas, cara. Mas tem um povinho lá, meu irmão, que domina aquela desgraça lá há décadas, há décadas. E como é que eu posso afirmar isso? Só com um detalhe, nós temos a melhor escola pública que poderíamos ter no Brasil? Não temos, nunca tivemos. E por quê? Por que não temos? Por causa do Congresso, porque é o Congresso que não vota, que não cria leis para que isso ocorra. Muito pelo contrário, o Congresso acha, né, e submete a sociedade brasileira à ideia de que educação é gasto, saúde é gasto. Agora, o pagamento do serviço da dívida pública que alimenta os rentistas, donos do dinheiro, aí não é gasto, não. Aí nem entra na relação de gasto. Nem entra. Outro dia, um banco americano lá colocou, e aí os banqueiros americanos, os banqueiros brasileiros ficaram putos. Não, isso aí não pode entrar na relação de gasto, porque não é gasto. Não, mas é o serviço da dívida. Não, mas isso não é gasto. Não é gasto, não. Esse dinheiro sai da onde? Da bunda de vocês? Esse dinheiro sai do nosso dinheiro, sai do Tesouro Nacional. Então é por isso que eu chamo aquilo lá de esgoto. E é mesmo. Entendeu? Agora, eu parabenizo aqui cada deputado federal e senador que trabalha por um Brasil melhor e vai todo dia para aquele esgoto lá. Viver e conviver naquela merda. Entendeu? Mas não deixa de ser esgoto. Esse é que é o problema. Não deixa de ser esgoto. Os caras têm a pachorra, meu amigo, de pedir voto para pobre e só representar rico. Não é legal isso? Eles pegam o voto do pobre e aí veste a farda de parlamentar, né? E vai lá aceitar lobby de rico. Só vota pago, entendeu? E o pobre que se ferre para lá, entendeu? É aquilo, ó. A maioria dessa gente odeia escola, odeia educação. A maioria desses vagabundos que estão lá com mandato, eles acham que o pedreiro não tem o direito de ter um filho engenheiro, não. Que o pedreiro tem que ter filho pedreiro. Entendeu? Que a cozinheira tem que ter filha cozinheira. A empregada doméstica tem que ter filha empregada doméstica. Eles não aceitam de jeito nenhum que a filha de uma empregada doméstica, né, vá para uma escola pública e saia de lá doutora. Não, isso não pode ocorrer, senão vai faltar gente para trabalhar para nós. Entendeu? Essa é a lógica. Essa sempre foi a lógica desse paizinho de merda chamado Brasil. É isso. Entendeu? Hein, Cristi? É difícil, estou pensando nisso tudo aí. Pois é, eu espero tá te dando aqui mais um motivo para suas histórias. Eu fico imaginando sua cabeça aí a essa hora. Mas vamos voltar para você. Eu peço até desculpa, viu, do rompante aqui, mas é que aí vem um lado meu, né, de comunicação que, sabe, que enxerga as coisas e tem que falar, não tem outro jeito, tem que falar. Mas, Cristi, tá certo, tem que falar mesmo. Mas, Cristi, vamos lá. Então agora eu já sei de onde você veio, como é que você se construiu, eu já sei da satisfação que você sente como ser humano, eu já sei que você sabe que está e vai continuar se construindo até o fim da sua vida.
Eu já sei que você tem milhões de histórias ainda para contar que você não contou. E agora eu queria saber o seguinte: em que estágio atual está todo esse projeto do Cabeça Oca? O que você pode me dizer, Léo? Ó, o estágio atual é tal e eu estou apontando para isso e quero fazer isso. Vamos ver se a gente consegue mais essas informações com a sua memorável presença aqui no Jurubebas. O pior e o melhor do planeta. Ia ter uma bipolaridade aí. Pois é, mas tem que ter, né, cara? Então, nós estamos num momento onde nós estamos expandindo o Cabeça Oca para outras regiões, né? Esse ano nós estivemos em vários congressos de educação, com stand, com nossa equipe trabalhando. A gente estivemos na BET Brasil em São Paulo, estivemos na Expo Eduque no Nordeste, no Conet também no Nordeste, na Undime Brasil no Nordeste. Estamos com tudo isso levando o Cabeça Oca a ser conhecido em outros estados. E assim, o mais legal de tudo isso é que extremamente bem recebido, extremamente bem aceito, todo mundo muito encantado, muito feliz com o que eles veem, né? Surpresos com o que eles estão conhecendo. Nós estamos nessa fase de... estamos agora entrando em Santa Catarina, Minas, Bahia, Alagoas, Pernambuco. Estamos entrando aí com muita força. Mato Grosso também, né? E nós estamos produzindo um material novo de 2 anos para cá, que são os nossos kits pedagógicos de literatura para as crianças da rede pública. Então, são kits que cada criança ela recebe esse material para estudar, para ler, para vivenciar a literatura, para ganhar amor por livros, amor por ler e se tornar grandes leitores no futuro, né? Esse é um dos maiores projetos nossos. Nós estamos nos palcos do teatro, mas agora nós estamos caminhando para as animações. Nós estamos ainda estudando esse universo, não queremos entrar de qualquer forma. Porque aí você vai entrar numa mídia poderosíssima, né? Que é a digital. Nós estamos estudando uma forma de fazer isso, conhecendo estúdios profissionais e vendo quem é que vai trabalhar isso para nós, com quem que nós vamos fazer isso, né? Estamos nessa fase aí de... O Cabeça Oca, internacionalmente, o Cabeça Oca ele é publicado em 4 línguas. Ele é publicado além do português, né? Português, inglês, espanhol e italiano. E de forma especial, na Itália, nós temos já várias traduções de livros do Cabeça Oca, né? Então, eu acredito que a partir do momento que nós tivermos as animações, essa entrada internacional vai aumentar bem assim, mais fácil. Vai aumentar em PG, né? Em progressão geométrica. Vai aumentar mesmo. Nós acreditamos. Assim, existe algo nas nossas histórias que encantam muito as pessoas que conhecem, que têm acesso.
nos livros, o que eu faço com as histórias? Eu gosto sempre de criar aventuras, criar uma história para contar outra história, né? Então eu traço histórias paralelas umas com as outras. Então, vou contar assim, por exemplo, a história de Goiás. Eu criei o livro Cabeça Oca, o Resgate da História de Goiás. Então, eu quero mostrar a história do Estado, mas ao mesmo tempo eu construo uma outra história paralela que envolve as crianças, e aí enquanto elas estão ali tentando descobrir... enquanto elas estão imersas nessa história... Nessa aventura, a outra que história a outra história está sendo contada. Né? Entendi. Então, isso acaba dando um resultado muito bom no final. Com certeza, absoluta. Essas crianças estão conhecendo, elas estão aprendendo, vamos dizer assim, né? Como uma criança deve aprender. É aquilo que a gente falou no começo. É você lá no seu brinquedo. Aí as pessoas não conseguem perceber, Cristi, o quanto uma criança aprende nessa fase ali, brincando com as bolinhas, com os brinquedinhos que ela mesmo está construindo, ali no chão, seja na casa mais pobre ou no lugar mais rico do planeta. Naquele momento, aquele cérebrozinho ali, naquele ambiente de total felicidade, cara, é impressionante o volume de coisas que essa criança cria. Despertar o melhor da criança. Exatamente. O melhor da criança. O melhor da criança sempre está por vir, né? E quando eu escrevo um novo livro, lanço um novo livro, a criança que lê, ela quer ler mais. Sim. Eu costumo falar assim, mas o que eu entrego o livro para os meus filhos, eles não gostam, eles não leem. Mas assim, você chega para o seu filho e você quer que ele leia, sei lá, Romeu e Julieta, né? Você chega com um livro que não é para ele, não é para a idade dele, ou da idade dela, né? A leitura, ela é como alimentação. O bebê, ele não começa comendo arroz, feijão e bife. Ou uma picanha. Uma picanha. Ele não começa assim, né? O bebê começa na papinha. E ele vai aprendendo a comer comida mais sólida, mais firme, até ela poder deixar de comer a papinha para começar a comer um arroz com caldinho, e aí ela vai migrando até ter capacidade de comer algo mais, né? Inclusive não é só de mastigação que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de digestão mesmo, né? De digestão. E de digestão. O que adianta ler um livro se você não entendeu nada? A mesma coisa a criança com a literatura. Então, assim, ela precisa passar por um estágio para poder alçar voo. Então, não adianta você querer dar para o seu filho uma leitura mais densa. Você está cometendo um grande erro, né? Então, quando você inicia com leituras mais fáceis e vai caminhando, e vai migrando, e vai trazendo leituras que são agradáveis, que vão deixar o seu filho interessado em ler, você começa a construir um leitor. E é assim que a gente deve fazer, né? O leitor, ele tem que ser construído. Você vai construindo ali com cuidado o ambiente literário do seu filho, até ele poder atingir um nível de leitura mais alto. Então, é responsabilidade também dos pais esse processo. Sim. A gente tem que ter esse cuidado. Não adianta você pegar o seu filho precisa beber o quê? Ele precisa beber água, suco, refrigerante depois de uma certa idade. E olhe né? lá. E olhe lá. Mas aí você pega o seu filho e você dá uma vodka pro seu filho. Não pode. Não pode. Você tem que dar pro seu filho água, suco, né? A bebida adequada. A mesma coisa é a leitura. É a leitura. Você tem que dar para o seu filho a leitura adequada. E a mesma coisa acontece também com programas de televisão, com animações. Eu ando muito preocupado
com determinadas animações que chegam nos streamings sem informações suficientes para os pais, sem a indicação de idade adequada. Parece que ninguém viu, ninguém assistiu, coloca tudo livre, né? E tem animações que são acima de 10 anos, tem animação para acima de 12, animação para acima de 14, que está tudo ali rotulado como livre. Então, assim, precisa existir um cuidado de quem regula isso, de quem cuida disso, e também dos pais. Os pais precisam acompanhar o que o filho está lendo, o que o filho está vendo, para ele ter acesso a conteúdo adequado à sua idade, para ele poder crescer de uma forma segura, de uma forma tranquila, e que ele possa viver a felicidade dele no estágio mais alto. Porque se a gente dá um alimento que não seja adequado fora da época, nós vamos estar estragando o processo de vivência da criança. Engraçado você estar falando isso, né? Eu estava me lembrando aqui de um caso recente agora nos Estados Unidos, que um menino lá de 12 anos, ele se apaixonou por uma menina, né, na internet, só que essa menina era uma IA. Então ele começou a interagir com essa menina, né, com essa IA, né? Ele começou a interagir e tal, não sei o quê, e ele foi se apaixonando por ela e ficou tão apaixonado pela IA, que na cabecinha dele, se ele morresse, ele iria para aquele mundo dela. E ele fez isso, ele suicidou. Aí eu te pergunto o seguinte: quem criou essa IA? Quem permitiu que essa IA fizesse o papel de criança? E quem sabia que essa IA estava interagindo com crianças? É um filho da puta, assim. Não interessa que tipo de empresário ele seja, não interessa em que empresa ele está, não. Ele é um filho da puta de nascença. Agora, imagina, é esse o ambiente que nós estamos hoje em dia. Esse é o ambiente, né? Porque nós estamos aí para isso. E aí você está dizendo com todas as letras: olha, Leal, os pais não estão entregando para os filhos o que deveria ser entregue a nível de literatura. Por quê? Eu digo aqui, por quê? Por falta de interesse, por falta de cultura, porque não foram preparados para isso, porque também não leem nada, entendeu? Porque querem se livrar da criança, porque estão cansados, porque não sei o quê, porque não tem tempo, por um monte de problema. Só que isso vira uma fábrica de pessoas com problema. Isso já virou essa fábrica de pessoas desequilibradas mentalmente e emocionalmente. E o mundo vai virando uma baderna. Então, quando o mundo está virando uma baderna, a regra precisa emergir, né? A regra precisa... E quem tem a capacidade de fazer isso é o Estado. É o Estado que está lá, que existe de forma regular. O Estado precisa regular isso de verdade. Está passando a hora. Está passando a hora. Como que conteúdos podem ser liberados em streaming com livre porque ninguém viu? Como que pode isso, cara? Um desses conteúdos pode afetar milhões de crianças, pode mudar milhões de rumos para o lado errado. Entendeu? Então, precisa... E aí, quando eu vejo alguma discussão falando sobre regulamentação de internet e um bando de idiotas, imbecis mesmo, gente burra, contra, não, que isso é liberdade de expressão. Que liberdade de expressão? Isso precisa de regulação, cara. Precisa. Tem que ter regulação. Precisa, é importante. Nós temos aí um público infantil... Vou nem falar de 0 a 7, não. Eu vou falar de 0 a 15. Completamente de guarda baixa, cara. Podendo ser manipulado de tudo quanto é jeito. Recebendo tudo, assimilando tudo, virando lata de lixo. Exatamente isso. Então, assim, eu achei fundamental a sua vinda aqui exatamente por isso. Porque você está num universo que eu considero, né, a base fundamental e imprescindível da sociedade, como nós conhecemos.
A sociedade, quanto mais composta por seres humanos, melhor resultado ela dará. Agora, se nós estamos falhando na preparação desse humano, porque o ser humano, na minha opinião, ele nasce com um probleminha, que é a inteligência. Ele tem a capacidade de aprender coisas fora do adestramento, né? Então, assim, o animal, ele tem a capacidade de aprender com o processo de adestramento, ele tem a capacidade de aprender. Mas a inteligência dele é completamente diferente da nossa. O animal é tão superior ao ser humano nesse sentido, que ele nasce, o animal, ele se vira sozinho desde que nasceu. Né? O ser humano não, o ser humano é completamente dependente. O cérebro dele está lá para você dar condições a ele de ser independente com o tempo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando o contrário. Ao invés de criar essas pessoas para serem humanas, independentes e benéficas para elas e para os outros, nós estamos transformando essas pessoas em seres completamente dependentes, voltados para si mesmos, egoístas. E até quando a gente vai conseguir cometer esse erro sabendo que é um erro? Fica aqui, né, a sugestão, porque antigamente não tinha esse veículo. Antigamente a informação não passava tão rápido assim, né? Você precisava ir para a TV Globo, você precisava ter um programa na TV, ou ser convidado para dar uma entrevista, coisa que nunca acontecia, porque esse tipo de assunto não interessa, não. O interessa é o que dá audiência. O que não dá audiência não interessa. Entendeu? A música boa, por exemplo, que o povo vai ter que pensar, não, essa não. Tem que ser aquela do tchan, 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 tchum, 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 que ninguém precisa entender nada e vai dar audiência e nós vamos faturar e tal. Então, veículo de comunicação no Brasil sempre foi isso. Agora não. Agora tem aí a internet com muita gente boa falando muitas coisas que são relevantes e essa informação está passando. Eu tenho o sonho, né, de que isso vá criar uma base capaz de mudar então a sociedade, voltar para um rumo mais profícuo, vamos dizer assim, apontar para um rumo que a sociedade vai se melhorar e tal, não sei o quê. Porque se continuar essa guerra, se continuar esse negócio aí que ninguém está nem aí para nada e vamos que vamos e tal, não sei o quê, eu acho que a nossa tendência é a autodestruição. Porque vai chegar uma hora... Cara, eu tenho... De vez em quando, na própria internet, eu vejo cada notícia de pessoas fazendo coisas que eu falo, não é possível, eu não estou lendo isso, cara. Coisa bizarra, né? Não, bizarra. Cara, como que pode? A que ponto que nós chegamos, cara? Eu costumo dizer que o ser humano é a pior coisa que existe no universo, mas é a melhor também. Olha só que doideira. É tipo o podcast aqui. É o pior e o melhor, entendeu? É o ser humano. O pior é a pior coisa que tem, é o ser humano. E a melhor coisa que tem é o ser humano. A gente precisa entrar num acordo, né, cara? Sabe? E aí, aí eu vou dizer para você, só o Estado é capaz de fazer isso, né? Precisa de regulação. Semana passada, prenderam 30 pastores na China. Cadeia mesmo, bruta assim. Por quê? Porque lá, na China, tem regras. E não vem aqui burlar as regras em nome de Deus, com esse discursinho vagabundo, podre, entendeu? Aqui não. Aqui vocês vão pra cadeia. Se a moda pega no Brasil, serão milhares, não é 30 não, serão milhares no Chilindró. Milhares. Milhares que mentem, que fingem, que desinformam, que criaram, estão praticando aí um cristianismo do capeta. Falta regulação, falta regra, entendeu? O Estado foi permitindo, há pouco tempo atrás então, virou palanque de comício, entendeu?
Quando eu vi uma evangélica lá, uma senhora lá, profetizando que o Bolsonaro ia ganhar e tal, que eu vi, falou, Deus, não sei das quantas, aí veio depois o Malacraia lá e profetizando e dizendo que o Bolsonaro ia ser o presidente e o outro, e aquele monte de pastor falando em nome de Deus e que tal. E aí vem a eleição e pá, perde. Aí eu deixei a seguinte pergunta que eu vou refazer aqui, né? Sempre é bom. Escuta, se esses caras aí, né? Se esses pastores aí que fazem tantas profecias falam com Deus, com que tipo de Deus eles estavam falando e ouvindo para dizer com tanta certeza que o cara que ia ganhar perdeu? Hã? Vou responder para você. Ou eles estavam falando com o capeta, se é que o capeta existe, né? Ou eles estavam mentindo, porque o cara que ganhou foi o outro. Não foi o que eles diziam, profetizaram e tal que ia ganhar. Então, ou eles estavam mentindo, ou eles estavam falando com um deusinho fajuto, vagabundo, entendeu? Mercenário. As pessoas procuram muito resposta rápida, né? Gente que traga resposta para tudo. Milagre, coisas imediatas. E muitas vezes milagre é aquilo que eu quero ouvir, né? Não é aquilo que Deus quer falar. Sim. Né? Mas eu acredito que se tivermos políticos bem intencionados, com projetos que tratem a infância com respeito, eu acredito que a gente consegue mudar muita coisa. Com certeza. Melhorar muita coisa. Com certeza absoluta. É possível. Eu não tenho a menor dúvida disso. É possível. Mas precisamos encontrar essas pessoas. Precisamos ir atrás, ouvir as pessoas, conhecer as pessoas que se candidatam aos cargos para escolhermos melhor, né? A quantidade de gente que não tem proposta nenhuma e que está ali simplesmente por conta de uma bandeira ou de uma ideologia ou por conta discurso podre, um discurso vazio, né? Ou por conta de uma religião, é enorme. Então a população precisa se conscientizar e encontrar pessoas que realmente tenham propostas para a sociedade, que possam transformar a sociedade num lugar melhor. É isso que a gente precisa fazer nesses momentos, né? E para encerrar, eu diria que é exatamente para que isso não ocorra que quem manda, quem domina a sociedade, tem aversão à escola pública boa. Porque na escola pública boa, de verdade mesmo, a criança aprende o que ela precisa aprender para ter senso crítico e nunca votar em vagabundo, né? Agora, a religião faz o contrário. A religião transforma o sujeito num imbecil dizimista com senso crítico zero. Tá? É isso. Mas, Cristi, quando a gente convidou você para vir aqui e você estava vindo para cá, essa é a minha última pergunta. Por acaso passou pela sua cabeça algo do tipo, cara, esse Leal podia me perguntar tal coisa que eu precisava falar? Por acaso, na nossa conversa aqui, faltou isso? Assim, você gostaria de passou batido aqui alguma coisa? Não, eu sempre venho aberto para responder o que tiver que ser respondido. Isso está estampado na sua postura. Falar o que tem que ser falado. Eu nunca venho com um discurso pronto, eu não gosto disso. Eu tenho uma história, né? Sim. Então, se tiver que falar da minha história, eu estou pronto para falar. Se quisermos falar de outra conjectura, eu também estou pronto. Vamos falar de política, vamos falar de religião, vamos
Vamos falar de vida? Vamos contar como é que foi o dia de ontem, vamos contar. Porque eu acredito que as pessoas, elas precisam se conectar umas com as outras, né? E a gente se conecta através da nossa história, da história da gente, a história do nosso dia a dia, do que a gente vive, do que a gente representa, do que a gente pensa. E quando a gente traz isso, a gente acaba conectando com outras pessoas e tornando a conversa boa. E é isso que eu gosto de fazer. Cara, foi um prazer enorme bater esse papo contigo, te conhecer pessoalmente, né? Obrigado. Foi. E assim, eu sabia que a conversa ia ser muito boa, né? Sabia, porque a sua mente, né? a sua cabeça, ela, pelo trabalho que você realiza, né? Eu tinha uma noção muito clara de como que a gente, do quanto essa nossa conversa aqui pode ser boa para quem vai assistir, ou para quem já assistiu, ou para quem vai ver de novo, para quem pode passar o podcast para frente, né? Por exemplo, um pai ou uma mãe que assistir esse podcast especificamente vai entender muito de criança, coisas simples e objetivas que foram ditas aqui por você, que podem fazer muita diferença. Então isso para mim esse é o meu ganho aqui, né? É fundamental isso. Primeiro porque eu acho que a infância, cara, ela simplesmente é o ó do borogodó mesmo na formação da sociedade. É lá que está o começo, o meio e o fim de tudo. Porque é a estrutura, cara. É a semente. Entendeu? Ela sai dali. É a semente. Não tem para onde correr. A semente. Então, a vida da pessoa está toda ali. É uma semente. Você olha para a semente, você não vê o pé de manga. Mas na hora que você planta, o pé de manga vai surgindo com o passar do tempo. A infância está tudo ali. É a semente. Então, quanto melhor ela for trabalhada, quanto melhor ela for cuidada, ela vai dar um fruto melhor no futuro. Cristi, muito obrigado pela sua presença aqui no Jurubebas. Obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Acompanhem a gente também na internet. Sigam a nossa página lá no Instagram, quem tiver. Turma do Cabeça Oca. Turma do Cabeça Oca Oficial. Eu publico tirinhas lá todos os dias. E as tirinhas também são publicadas lá em 4 línguas. Então, acompanhe para ficar sabendo o que a gente anda fazendo, o que a gente anda publicando, mostre por onde pros a gente filhos. anda. Mostre para os seus filhos, deixe ele ler, converse com ele sobre a nossa tira. Muitas brincadeiras, muita diversão na página, mas sempre eu coloco uma pitada e você vai descobrir lendo o que a gente quer tratar, tá bom? Bom, então chegou aquela hora, né, que você pode dar seu like, se você já não deu, né? Pode dar seu like, pode comentar, entendeu? Que funciona assim, ó. Quanto mais like você dá, mais like a gente vai ganhar, né? Quando você comenta, aí é como se você estivesse dando um empurrão, entendeu? E faz a diferença, porque quanto mais audiência a gente tiver, maior será a nossa influência, maior será o cascudo que a gente vai ter possibilidade de dar aqui, principalmente em político sem vergonha, entendeu? É isso. No mais, esse foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Jurubebas.